Acho que ligou agora, ligou. Amém. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Graça e paz, amém? Então, nós estamos no nosso culto de missões. Hoje também é comemorado o Dia das Mães, então já quero parabenizar todas as mães presentes aqui. E glória a Deus, obrigada, Milka, né, por estar dirigindo aqui o culto. E realmente, assim, como ela falou, a igreja está avançando, amém? Nada pode parar a igreja do Senhor, amém? Pandemia nenhuma pode parar. As portas do templo, pode ser que se fecharam há um tempo atrás, mas a igreja não parou, amém? E assim vai continuar sendo, amém? Glória a Deus. Então, hoje eu vou ministrar sobre uma parte muito importante do missionário, amém? Uma parte essencial que se encaixa não somente para um missionário, mas para todos aqueles que vivem para o Senhor, amém? Então, vai alcançar a sua vida e eu vou tentar trazer assim alguns exemplos a respeito de missões transculturais também, mas com certeza você também vai poder colocar em prática, amém? Então, é importante que todo crente, assim como também aqueles que têm chamado missionário transcultural, eles possam manter um bom testemunho com os seus parentes, com aqueles que são da sua casa. Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou citar inicialmente alguns exemplos e eu vou começar falando sobre mães. Amém? Que mantiveram esse padrão de prática da palavra de excelência. E por que, amados, isso tem a ver com missões? Porque isso envolve alcançar vidas. Eu sei que a gente está acostumado, quando fala de missões, de evangelismo, àquele evangelismo ativo, né, onde a gente sai na rua, onde a gente prega a palavra, e isso tem que ser feito também. Mas existe um evangelismo muito poderoso, que é quando nós vivemos a palavra dentro da nossa casa. E, amados, eu sei o que é viver em um lar onde ninguém é cristão. Porque hoje, graças a Deus, meu lar é cristão. Amém? Eu e meu marido, nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra. Mas quando eu me converti, ninguém da minha família, quero dizer assim, do meu núcleo familiar, era cristão. São cristãos. Então, eu sei muitas coisas que acontecem, né? Que às vezes a gente é muito provado na nossa fé para permanecermos firmes na palavra. Então, vou também compartilhar algumas experiências, se assim o Senhor me permitir. Mas é isso, amados. Quando nós temos um bom testemunho, as pessoas elas podem ver que há algo diferente na nossa vida. Não somente aquilo que nós falamos, mas a nossa prática está condizendo com aquilo que nós falamos. E isso desperta algo nas pessoas. Isso chama a atenção das pessoas. Amém? Então, para iniciar, eu queria que você fosse lá para 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 5. Diz assim, na verdade, só o versículo 5 mesmo. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, isso Paulo estava escrevendo para Timóteo, e ele estava falando sobre a fé sincera que havia em Timóteo. E é interessante, eu queria chamar bem a atenção para você, quando ele fala sobre a avó e a mãe de Timóteo. Então, ambas são mães, e elas fizeram questão, 2 Timóteo 1,5. Elas fizeram questão de passar a sua fé, e elas conseguiram passar a sua fé. Então, você que é mãe, iniciando, né, falando aqui sobre as mães, já que hoje o dia é um dia voltado a homenageá-las também, né, assim como todos os dias, mas hoje vem aquela lembrança, né, mais forte, que vocês têm grande influência na vida dos seus filhos, certo? E você pode ser uma missionária de Deus, abençoada para a sua família. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês fossem lá para 1 Pedro.
A gente vai só ver alguns exemplos aqui de como a família ela pode influenciar e depois eu vou entrar como a gente pode fazer isso. Amém? Eu gosto bastante desse texto, meu textinho assim que eu gosto. 1 Pedro 3, 1 e 2. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Outra vez, nós vimos o exemplo das mães, agora da esposa, né? Mas isso serve com certeza também para os maridos. Perceba que o apóstolo Pedro estava falando aqui que não seria necessário que essa esposa falasse. Eu também já tive experiência de conhecer várias esposas que não tinham os maridos crentes, ou vice-versa também, né? Acontece. E esses cristãos, né? Eles tendem a querer forçar outra pessoa a ir para a igreja, a fazer as coisas, de uma forma que se torna algo pesado para outra pessoa. Não estou dizendo aqui que você não deve convidar, você deve. Mas isso não deve ser algo que você queira impor sobre a outra pessoa. Amém? E o apóstolo Pedro, ele fala justamente isso, que o marido seja ganho pelo procedimento, sem que seja necessário alguma palavra. Então, amados, isso me diz claramente que quando nós estamos andando em linha com a palavra, quando nós estamos praticando a palavra em casa, as pessoas do nosso convívio, elas vão ser alcançadas. Elas vão desejar aquilo que nós temos. É um processo? É um processo. Por isso, amados, fica a dica. Se você é solteiro, se case com alguém que já é cristão. Porque se você se casar com alguém que não é cristão, você vai sofrer. Pode ser que você consiga, por meio do seu procedimento, alcançar a vida daquela pessoa, mas não é garantido. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso lá em Romanos 7. Então, fica aqui o conselho para você. E se você já é casada, se você já é casado, viva o evangelho, amém? A salvação é individual, mas nós, como cristãos, precisamos ser exemplos e facilitar o caminho da salvação para os nossos entes, amém? Glória a Deus. Então, lá em 1 Timóteo, agora, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, glória a Deus. 1 Timóteo 5, 8. Glória a Deus. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, ou seja, dos seus parentes, mas especialmente aqueles que convivem com você diariamente, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Fortíssimo, né? Mas é real, amados. Sabe por quê? Às vezes a gente empenha mais força em agradar as pessoas que estão do lado de fora, de se mostrar alguém mais amável, mais prestativo para os que estão do lado de fora do que os que estão dentro de casa. Mas isso não deve ser assim, amém? Nós devemos ter um procedimento reto, santo, dentro da nossa casa. Uma coisa que foi comentado ontem no culto, né, maravilhoso, o culto de casais, o pastor Robson e o Lília ministrando, é justamente isso, a questão de você, de fato, saber quem a pessoa é no convívio diário. Vocês não me conhecem totalmente, mas meu marido, ele me conhece, amém? Ele sabe quem realmente eu sou, amém? Glória a Deus. E assim são os nossos parentes. Então, aquele parente não crente, que você está com expectativa de alcançá-lo, né? Glória a Deus, preste atenção à forma como você está vivendo, como você está praticando a palavra dentro da sua casa, amém? Preste atenção, seja sábio. Mas eu sei o quanto às vezes é difícil, principalmente se você, claro, né? Se você não, assim, se for um parente que não é do seu núcleo familiar, mesmo quando você já nasce num lar cristão, para você conviver com as pessoas, tipo assim, tio, primo, enfim, mais distante assim,
você ainda sente aquele impacto, né? Imagina quando a gente tem pessoas que não são crentes do nosso núcleo familiar, né? Aquelas pessoas que convivem conosco. Então, é necessário que a gente cuide dessas pessoas, ame essas pessoas, amados. E, assim, existe, sim, muita renúncia. Quando eu me converti, eu era adolescente, tinha meus 14 anos. E, como eu já falei, as pessoas da minha casa, meu pai, minha mãe, né, meu irmão não, porque já estava morando fora, não eram crentes. E, sabe, eu tive que viver essa transição, sendo adolescente, viver essa transição de aprender a ficar calada quando minha mãe ou meu pai falavam alguma coisa, que às vezes eu gostava de dar umas respostas assim, entende? E assim, às vezes era difícil, às vezes saía mesmo a resposta, errava, mas eu reconhecia, pedia perdão, né, ao Senhor, pedia perdão também aos meus pais. E foi um processo. E eu sei, amados, como é difícil. Você tá ali, você já estava acostumado, aquelas pessoas já lhe conheciam de certa forma, e você já estava acostumado a ter aqueles tipos de comportamentos. De repente a palavra vem e lhe confronta, e aí você tem que baixar a guarda, ficar tranquila, porque você sabe que você está representando Cristo ali. Então, foi sim um esforço para mim que eu tive que colocar. E eu tenho pessoas, não meus pais, mas da minha família, aquelas pessoas que parece que, assim, né, vêm para provocar mesmo, sabe? Mas é o jeito delas, entende? Mas, assim, que eu fico, até hoje eu ainda vinha aquela coisa assim, não, glória a Deus pela paciência, pelo fruto do Espírito. E aí eu me calo, porque eu sei que se calar, muitas vezes, na maioria das vezes, é a melhor coisa que você faz. Amém? Porque às vezes a gente tá lá na emoção e a gente fala. Eu sou muito assim, eu prefiro mais ficar calada. Porque muitas vezes, assim, na maioria das vezes, que eu falo no calor da emoção, eu me arrependo depois. Aí eu prefiro ficar calada, absorver aquilo, ver, né, sondar o que é que eu posso fazer ou não, e depois eu resolvo. Mas eu prefiro ficar calada, ficar na minha. Então, essas pessoas difíceis, você tem que fazer isso. E outra coisa que eu também faço, além disso, eu ainda faço coisas boas para essas pessoas. Amém? Eu vou lá e eu demonstro em algumas coisas, ajudo, às vezes faço alguma coisa assim especial para aquela pessoa. E sabe, amados, existe algo que choca aquelas pessoas, principalmente no meu caso, que eu me converti na adolescência, não, elas já me conheciam antes e passaram a me conhecer depois de nova criatura. Você percebe que aquela pessoa às vezes tem um choque, porque espera que você vai fazer alguma coisa que você tinha o hábito de fazer, mas de repente você age de acordo com a palavra. E aquela pessoa, ela fica, uma atitude assim que você percebe que ela diz, alguma coisa mudou aqui. Amém? Então, amados, pratica a palavra. Essas pessoas, elas vão perceber, elas vão ser alcançadas. É uma garantia? Não é uma garantia que elas vão ser salvas, mas você vai estar facilitando para que o coração delas se abra. Amém? Porque imagina só, se você prega a palavra, mas no dia a dia você não vive. E aí fica complicado para ela acreditar que aquilo é verdade. Se nem você, que está sendo um canal de Deus, para levar a palavra, está vivendo. Amém? Então, palavras de salvação. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para o mesmo livro, mesma carta, né? 1 Timóteo, agora no capítulo 3. Versículo 4 e 5. Diz assim, sobre, na verdade, uma descrição para os diáconos e pastores, né? Mas, amados, isso aqui é um exemplo de cristão. Você tem a noção que os líderes, eles devem ser exemplos de cristãos. Então, se são exemplos, nós devemos seguir. Então, essa descrição aqui também se encaixa para nós, amém? Diz assim, versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito,
Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? E aí vem aquela reflexão. Se nós, na nossa própria casa, não somos reflexo de Cristo para os nossos parentes, como nós poderemos administrar o trabalho na igreja de forma eficiente? Amados, é ótimo trabalhar na igreja, né? A gente tem aqueles momentos, né, que tem as dificuldades, os atritos, né, de ideias às vezes. Mas, amados, é muito fácil você trabalhar com crente. Amém? Glória a Deus. Porque eles vão lá, e eles vão reconhecer muitas vezes que estão errados, vão se consertar, amém? Mas aquela pessoa que está em casa, né, que você convive, que você já conhece todos os defeitos, que não tem escapatória, você tem que resolver aquilo naquele momento, certo? Vai ser onde você vai ser afiado. Amém? E aqui na igreja só vai ser uma consequência de como você já está bem treinado, amém? Glória a Deus. Então aproveite todas as oportunidades, sabe? Aquelas oportunidades bem ricas de crescer. Pronto, aproveite todas, que Deus ele vai lhe transformar em um excelente líder, amém? Um excelente cristão. Glória a Deus. Oportunidades não faltam, vocês concordam? Amém. Glória a Deus. E para finalizar essa primeira parte, Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, perceba, nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas. As pessoas, elas estão olhando para nós, amém? Elas estão vendo, percebendo, em todos os lugares que a gente está, amém? A gente cantou aqui que onde nós estamos, Deus está, amém? Deus está lá e Ele pode se manifestar em todos os lugares que a gente for, amém? Glória a Deus. E agora nós vamos entrar em outra parte muito importante, que é sobre como nós devemos, como nós vamos ser essas boas testemunhas. E aí eu vou falar algumas coisas, mas antes, deixa eu só conferir aqui um versículo que eu queria falar para vocês. Efésios 6. Glória a Deus. Efésios 6, 10. Não, perdão, deixa eu voltar alguns versículos aqui. Deixa eu só conferir aqui, que eu acho que eu adiantei alguns versículos, mas é aqui mesmo. Ah, não, é versículo 12, na verdade. Versículo 12, Efésios 6, 12. Diz assim: porque eu quero que você preste bem atenção nisso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, mas eu quero que você entenda, depois disso assim que eu falei, que a nossa luta não é contra as pessoas, amém? Nós não devemos lutar contra os nossos parentes, contra os nossos amigos, contra aqueles que andam conosco, amém? Nossa luta, amados, é contra o mal, amém? Contra essa influência que está sobre a vida deles. E glória a Deus que o Senhor já venceu Satanás na cruz, amém? E nós, em nome de Jesus, podemos ser uma boa influência para essas pessoas, amém? Glória a Deus. Então, já passando
desse tópico, né? Eu queria que você fosse lá para Gálatas, capítulo 5. Você está arrependido de ter vindo hoje? Amém, graças a Deus. Amados, a palavra é poderosa, amém? Glória a Deus. Às vezes, a gente espera que só seja aquele sobrenatural, né? De chegar lá e orar e tudo. E vai ser também. Mas a questão da gente permanecer, o nosso fundamento, permanecer para ter na palavra dia após dia, sendo firme naquele fundamento, é o que vai fazer a diferença, amém? Nem sempre você vai estar fluindo assim, poderosamente, naquela unção, mas quando você permanece na palavra, existe poder também, amém? Glória a Deus. Então, Gálatas 5, a partir do versículo 22, fala sobre uma coisa que todo cristão tem. Diga assim, todo cristão. Glória a Deus. Todo cristão tem. Diga assim, eu tenho. Amém. Glória a Deus. Que é o fruto do Espírito. Amém? Então, eu vou falar um pouco aqui. Alguns eu vou passar um pouco mais rápido, mas outros eu quero me deter mais. Amém? Então, nós estamos no culto de missões. Glória a Deus. Trabalhando o caráter missionário. Amém? Porque em qualquer lugar que você for, seja na sua casa, seja em outro país, você vai se relacionar com pessoas que estarão próximas a você e você vai, assim como eu, ter que praticar o que a palavra diz. Porque a palavra que funciona aqui em Vitória de Santo Antão é a palavra que vai funcionar na África, é a palavra que vai funcionar na Austrália, é a palavra que vai funcionar no Japão. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos estar firmes no Senhor, aprender, amém, e permanecer, amém? Porque assim nós seremos exemplos aonde formos. Então, missionários, vamos pegar essa palavra juntos, amém? Eu preciso crescer e nós iremos crescer juntos. Glória a Deus. Então, diz assim, a partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? E como disse o meu professor do Rema, de fruto do Espírito, você vê, é uma matéria do Rema, então não dá para falar aqui tudo. Ele falou uma coisa bem interessante. Esse versículo diz, contra essas coisas não há lei. Você é livre, amém? Para praticar o fruto do Espírito. Não há restrições. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então, nós vamos começar com amor. 1 João 4. Primeira João, capítulo 4. Versículo 7. 1 João 4, 7, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Glória a Deus. Resumindo, amados, nós precisamos andar em amor. E esse amor, para que você entenda, é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus. Esse amor, ele não espera receber algo para poder agir. Amém? Nós conhecemos aquele versículo, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também diz que Deus ele não esperou que a gente fosse perfeito. Ele nos amou sendo ainda nós pecadores. Então, esse amor do tipo de Deus não é qualquer amor que a gente escuta aí fora, né? A palavra amor em si já está bem banalizada, né? Se relaciona a muitas coisas aí que não são o amor verdadeiro, o amor do tipo de Deus. Né? Mas esse amor que a Bíblia ensina é o amor do tipo de Deus. Que não faz porque o outro faz, que não faz porque o outro merece.
Amém? Mas faz por amor àquela pessoa, porque você reconhece que aquela pessoa precisa ser alcançada, precisa conhecer o Senhor. Amém? E Deus, ele foi o primeiro a demonstrar esse amor por nós. Amém? Ele sofreu, a gente não merecia, mas ele nos quis dar de graça a maior riqueza que nós poderíamos ter, que é a salvação. Amém? Então, nós somos convidados a andar em amor, porque assim nós conheceremos o Senhor. Amém? Isso é no dia a dia. Isso muitas vezes, vou usar essa expressão, vai ser no seco, né? Vai ser aquela coisa que vai ser difícil talvez você fazer, provavelmente. Mas é nesse momento que você vai estar andando em amor, quando não há nenhuma razão para você andar em amor. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que serve. A gente é acostumado com o padrão do mundo, que diz que nós precisamos receber algo para fazer algo em troca. Ah, mas aquela pessoa não faz por mim, eu vou fazer não. Não estou ganhando nada, mas o amor de Deus é diferente, amém? Glória a Deus. E, amados, lembrando o que eu disse, todos nós temos o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Ele não foi colocado com conta de gotas, ele não foi colocado uma colherzinha, mas ele foi derramado em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. 1 Coríntios 13. A gente costuma dizer que esse é o capítulo do amor. De fato, né? Descreve o amor perfeitamente. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, perdão, irmãos, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? Esse é o amor do tipo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, que palavra profunda é essa passagem. Amém? Se o Senhor te guiar, medita mais sobre isso. Amém? Glória a Deus. Queria que você agora fosse lá para Romanos 14. Nós vamos falar sobre a paz, que ainda faz parte do fruto do Espírito, amém? Perdão, gente, eu disse Romanos. Romanos 14, é porque eu estou vendo outra referência aqui. Romanos 14, 17. Glória a Deus. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus é paz. Glória a Deus. E alegria, amém? Estou lendo alegria. É porque eu fiquei em paz, mas a alegria também, amém? Glória a Deus. Filipenses 4:4. Glória a Deus. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Existem vários versículos sobre a alegria na Bíblia, amém? Que Deus ele nos convida para alegrarmos no Senhor, amém? E é interessante porque essa alegria e também a paz, que nós iremos ler aqui em seguida já, a alegria e a paz do Senhor, que vem do nosso espírito, que foi derramado, foi nos dado, né? Ela é uma paz, uma alegria que não depende das circunstâncias, amém?
Você é livre, amados, para ficar alegre quando você receber uma boa notícia, quando você estiver bem. Mas glória a Deus pela alegria que, independente das circunstâncias, mesmo quando você está ruim, mesmo quando você está passando por uma situação difícil, você não vai se alegrar zombando da situação no sentido de desconsiderar, sendo que esteja negando a situação. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe que você está passando, que aquela é uma situação ruim. Mas isso não pode deixar você cabisbaixo. Não pode tirar a sua alegria no Senhor. Amém? Porque a sua alegria não depende da circunstância. A sua alegria está firme e constante no Senhor. Amém? E, amados, isso no campo missionário eu tenho certeza que é muito útil. Amém? Porque existem dificuldades. Existe um nível de dificuldade quando você está enfrentando dificuldade num lugar onde você conhece todo mundo, onde você sabe falar tudo, sabe a língua, sabe resolver uma situação, sabe como é as coisas. Imagine num campo missionário, onde muitas vezes você vai sair de uma realidade que é nova, você vai para uma realidade que é nova para você, que talvez possa ter uma língua que você, às vezes, não sabe falar algumas coisas, né? Então, fique imaginando, no campo missionário é muito útil, amém? Porque as circunstâncias, elas se tornam mais intensas, digamos assim. Muitas vezes, mas eu estou falando isso porque eu sei que aqui tem missionários, amém? Você vai estar lá e você não vai ter, talvez, seu pai por perto, sua mãe ou seus amigos. Você não vai, amados, eu sei disso porque, embora eu não tenha ido para um país diferente, mas eu vim para um estado diferente e no início para mim foi difícil, porque eu não tinha mais meu pai, não tinha minha mãe, não tinha meus amigos. Poderia conversar, mas não era a mesma coisa. Nem a igreja que eu estava era a mesma coisa. Aqui eu cheguei e não sabia de nada, né? Mas, amados, a alegria do Senhor foi minha força. A paz que excede todo entendimento foi minha força. Então, eu tenho um mínimozinho de compreensão como deve ser você morar em outro país, amém? E escutando alguns missionários, eu consigo entender, mais ou menos, né? Porque só consegue entender quem está vivendo. Mas, amados, isso é muito útil. Sua alegria e sua paz não pode depender das circunstâncias. E Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele nos dá muitas oportunidades de praticarmos isso. E lembre-se, amados, paz e alegria estão em você já. Não é algo que você vai conquistar ainda, é algo que você já tem. Você já tem o fruto do Espírito. Amém? Então, amados, não peça, não fique pedindo a Deus alegria, paz, como se você não estivesse. Jesus disse, a minha paz vos dou, amém? E não dou como o mundo a dá, amém? A paz do Senhor é diferente. Glória a Deus. Então, continuando lendo o versículo aqui, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Nós vimos que a paz e a alegria são do reino do Senhor, são fruto do Espírito e nós temos. Agora nós vamos passar para outro, que é a longanimidade, paciência. Amém? Diga assim, eu tenho paciência. Amém, glória a Deus. Lembra que o amor, ele tudo espera, tudo suporta. Amém? Você tem, amém? Você tem paciência, glória a Deus. Porque somos pessoas pacientes. Provérbios 15. Glória a Deus. Provérbios 15, 18. Diz assim, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ou seja, aquele homem que está irado, ele vai criar contendas. Mas o longânimo, aquele que tem um fruto do Espírito, aquele que é crente, amém? Eu e você, nós iremos apaziguar a luta. Amém?
Quando tiver tudo assim, ó, você vai chegar, você vai ter paciência. Amém? Você vai ter paciência, sabe por quê? Porque está em você abundantemente. Está em mim abundantemente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá em Tiago 1, 19 a 20, diz que nós devemos ser tardios para falar. Amém? Tardios para se irar. Amém? Mas nós devemos estar atentos para ouvir. Amém? Glória a Deus, botou aqui. Seja pronto para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Amém? Glória a Deus. Mulheres plenas. Amém? Glória a Deus. E homens também. Amém? Somos servos do Senhor. Outra coisa também, na verdade, esse culto é só para lhe lembrar que você já tem essas coisas. Eu estou falando isso várias vezes para você entender isso, lembrar disso. Que você já tem essas coisas, amém? Outra coisa, que faz parte do fruto do Espírito é a benignidade. Que seria aquela pessoa suave, branda e agradável. Amém? E Salmos 86, 5, não vou abrir, mas fala sobre a benignidade do Senhor. Amém? Então, todas essas características que nós estamos vendo aqui, o Senhor tem. E nós, por sermos filhos do Senhor, nós também temos. Amém? Próxima coisa que nós temos, bondade. Amém? Que é justamente você ser bom, benevolente, ser generoso como Deus. Amém? E aí, tem Mateus capítulo 5, né? Vou ler aqui rapidinho. Mateus 5, 16. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, Deus vai ser glorificado pelas suas boas obras. Amém? Nós somos generosos. Glória a Deus. Nós também, amados, somos fiéis. Glória a Deus. Lá em Lucas 16, 11, fala sobre a importância de sermos fiéis no pouco. Amém? A Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, nós também somos fiéis no muito. Amém? Então, nas pequenas coisas, seja fiel. Não espere grandes coisas, grandes decisões para ser fiel. Porque se você não consegue ser fiel nas pequenas coisas, você não vai conseguir ser nas grandes. Sabe, tem coisas que Gabriel fala assim para mim. Faça isso. Por exemplo, vou citar um exemplo. Ontem eu ia na casa de uma amiga, mas não deu certo. E aí eu comentei com ele que eu ia, né, pegar um mototáxi e tal. Ele disse, olha, faz assim, peça para minha mãe o número do meu tio, que é mototáxi, para você ir com ele. A gente ficou, poxa, ele vai ter que ir aqui. Já fiquei aqueles questionamentos, pai, por quê? Mas eu lembrei, não, eu tenho que ser submissa. Amados, por quê? Porque essas coisinhas assim, eu tenho que aprender a parar de questionar, porque pode ser muitas vezes um livramento de Deus, e fazer. Eu não queria fazer porque eu ia incomodar e não sei o que lá. Eu disse, não, Lisângela, vai, escute e faça. Fui e fiz. Não, assim, não deu certo eu ir para a casa da minha amiga, mas eu estava em paz, porque eu estava debaixo da direção do meu marido. E eu sei que esse é um lugar de proteção. Isso são mínimas coisas. Coisas que a gente, às vezes, começa a questionar. Não, mas porque eu vou fazer isso? Não tem para que fazer isso? Sabe, essas coisinhas assim. E, de repente, você começa a questionar tanto que isso vai ficando, sabe, muito chato. Então, amados, saiba, assim, ser fiel, ser paciente, saber o seu papel, amém? De muitas vezes deixar por essas coisinhas, sabe? Você pode sim se submeter, amém? Não é pesado e muitas vezes é um livramento de Deus, amém? Glória a Deus. Nós também temos a mansidão, que é aquela pessoa que não é violenta e nem agressiva, amém? Lá em Mateus 11, 29,
Mateus 11, 29. Vocês ficaram tristes quando eu falei de mototáxi? Ah, aleluia. Ma- é, Mateus 11, 29 diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Aprenda do Senhor. Amém. E eu quis deixar aqui por último, assim, focar mais, né, a questão do domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Queria que você fosse lá para 1 Coríntios 6. Nós temos domínio próprio, amém? Primeira Coríntios 6, 12. Diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos nos deixar dominar pelas coisas. Amém. Nós só somos servos de uma pessoa, que é Deus. Amém. O resto é nosso servo, de coisas. Amém? Glória a Deus. Também não seja servo de emoções. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro. Segunda Pedro 1, 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, assoai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Amém? Glória a Deus. Então nós somos chamados a andar em domínio próprio. Amém? E o que seria isso? Justamente você não se deixar dominar pelas coisas. Amém? Só se deixe ser dominado pelo Senhor, pela palavra. E, amados, eu queria citar um exemplo que eu escutei essa semana, né, na live das mulheres, e eu achei maravilhoso esse exemplo para falar nesse tópico. Que foi Mama Jane comentando que ela tinha emagrecido 32 quilos. Estou falando aqui porque ela falou ao vivo, né? Comentou com todo mundo. E eu achei isso muito interessante, porque ela disse, eu não estava gostando de mim. E eu decidi que iria emagrecer e emagreci. Eu achei isso maravilhoso, mas isso é um exemplo de domínio próprio, amém? Um exemplo de fazer aquilo que você muitas vezes não quer fazer, mas você sabe que precisa fazer. E glória a Deus, porque nós já temos domínio próprio. Muitas vezes nós só precisamos exercitar, mas a capacidade de Deus já está dentro de nós. Amém? Domínio próprio. Muitas vezes não tenho vontade de estudar, mas eu sei que eu tenho que fazer. Amém? E às vezes eu vejo meus coleguinhas tudo lá, meu Deus, tanto trabalho, tanta coisa. Eu não passo por isso, não. Mas sabe por quê? Porque eu coloco tudo em dia, saio eu faço, mesmo não querendo eu faço, porque eu sei que lá na frente vai ser melhor para mim. Amém? Então, amados, é isso, domínio próprio. Comecei a caminhar com Cata, né, Cata? Às vezes a gente não quer ir, mas a gente vai. Amém? Porque a gente quer fazer. Amém? A gente sabe que precisa e nós temos domínio próprio. Amém? Então, amados, se tem algo que você adiou até hoje, eu declaro em nome de Jesus que hoje você vai dizer, eu vou fazer porque eu preciso fazer e eu tenho domínio próprio. Amém? Você vai dominar a sua carne e você vai fazer. Amém?
Glória a Deus, porque a capacidade do Senhor está em mim, está em você. Amém? Então, glória a Deus. É isso, amados. Deus falou com vocês? Amém. Amém. Ele falou comigo também, amém? E eu fui muito abençoada. E isso foi muito bom para trazer a memória. Amém? Deixa eu só dizer aqui o que é que você tem. Ó. Lembrar. Você tem amor, você é uma pessoa amorosa. Você tem alegria, você é alegre. Você tem paz, você tem paz. Amém? Você tem paciência. Você é suave, brando e agradável, benevolente. Você é fiel. Você é manso. E você tem domínio próprio. Amém? Tudo isso você tem. Glória a Deus. Então, amados, eu queria orar por você. Amém? Você pode fechar seus olhos. Pai, obrigado por esse culto de missões, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós recebemos do Senhor, Pai, aquilo que nós precisamos. A boa palavra que nos fortalece dia após dia, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles possam atentar a essa palavra, meditar, lembrar, Senhor, que o Senhor já deu capacidade a eles, Senhor, de praticar todas essas coisas, Pai. Obrigada, Senhor, por nós, sendo filhos, Senhor, que irão expressar totalmente quem o Senhor é para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos parentes, Pai. Senhor, nos lembra naquele momento que a gente vai querer falar, que a gente vai querer brigar, ficar calmo, tranquilo e saber que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Nos ajuda a segurar a língua, Pai, nos ajuda a ficar tranquilo e sabendo que o Senhor está no controle, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, por esse dia, por essa manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.